Olá, Brasil! Olá, Minas Gerais! Olá, Belo Horizonte! Você que tem nos dado o privilégio de nos acompanhar nas nossas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, nós temos a alegria de poder novamente estar com você, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e aonde a nossa voz tem sido levada, juntamente com esse vídeo, juntamente com aqueles que nos acompanham ao longo deste grande planeta Terra. Nós estamos aí dando não fim, porque não existe fim para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas nós estamos terminando nessa data uma tríade de 3 assuntos pertinentes tanto ao reino do eterno, quanto à humanidade, quanto à nossa pessoa. Nós falamos no primeiro episódio dessa tríade, nós falamos sobre oração, e o céu desceu neste lugar, o céu desceu nesse estúdio, o céu esteve aqui conosco antes mesmo de começarmos a nossa gravação. Foi um período de milagre, foi um período de ouvir a voz de Deus. Não foi diferente quando também falamos da palavra de Deus e ouvimos histórias aqui, né, sobrenaturais, tanto na pessoa do pastor Giovanni quanto na pessoa do João Canudo. E foi assim, minha mãe também esteve conosco, contando as experiências dela, de como nos criou, 6 filhos homem, com muita dificuldade, pastor Laranjeira, mas o que nos sustentou foi Deus, o Espírito e a palavra, porque a palavra é tudo. Como o pastor Laranjeira diz, está com fome, a palavra, está com sede, a palavra de Jesus, falta paz, tem a palavra. Amém. E hoje vamos falar de um tema que tem tudo a ver, jejum. Jejum. Aleluia. O crente já está habituado. Nas minhas pesquisas eu descobri que não é só o cristão evangélico, o protestante, o católico, que está habituado com esse termo que nós vamos descorrer e dessecar aqui nesse vídeo maravilhoso. Mas outras religiões também, meu maravilhoso sacerdote, pastor Laranjeira, Ana Donizete, nossa doutora, que cuida da nossa saúde mental e também transita de uma forma sobrenatural nas ondas do Espírito e da Palavra de Deus. Outras religiões também têm o jejum e entendem o poder do jejum. Mas eu vou segurar meu telespectador um pouco, porque daqui a pouco os nossos amados vão dizer sobre o jejum e eu vou trazer esse contexto também em outras culturas. Mas como é de costume nosso, eu gostaria que você abrisse a Bíblia quando você puder, quando você parar o seu carro, quando você estiver nos ouvindo aí no Spotify, quando você estiver aí nos assistindo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, a partir do verso 21, versículo bem pequenininho, que é a fala de Jesus, mas eu queria começar com a fala de Jesus, que foi um confronto para os discípulos, para os apóstolos e também é um confronto para mim. Né? Jesus Cristo diz aqui, Evangelho de São Mateus, capítulo 17, verso 21, mas esta casta se expele senão por meio de oração e jejum. Aleluia. Oração e jejum. E nós vamos entender porque existem espíritos que só saem, que deixam o homem, castas que deixam o homem só por meio da oração, mas necessita do jejum. E nós vamos entender daqui a pouco o que é o jejum, o que o jejum traz, se tem poder, se não tem poder, aonde o jejum mortifica e como o jejum opera. Mas eu não quero delongar e eu quero ouvir aqui o nosso maravilhoso sacerdote, pastor Laranjeira, um homem que eu tenho aprendido muito, não só aqui no estúdio, mas na vida natural, né? No labor da vida, na caminhada dia a dia, vida real, meus queridos. Faltou a palavra aqui, tenho aprendido na vida real o que é caminhar com Jesus ao lado desse sacerdote. Amém. E sobre o jejum é que nos traz a convicção que a palavra de Deus é a verdade. Ele traz a convicção que Jesus disse que estaria com você todos os dias, até a consumação do século. Isso é só
com jejum e oração, só com convicção do grande eu sou, do leão da tribo de Judá. Traz a convicção que Jesus disse, Jesus não precisa de multidão para estar presente. Basta 2 ou 3 filhos que concordam com a sua santa e gloriosa presença, ele está juntinho. E Jesus está aqui nesse momento, porque ele nunca retrocedeu, ele nunca mentiu e nunca vai mentir. Mas isso tudo que nos traz essa convicção e essa certeza é jejum e oração. O jejum nada mais é do que você dilacerar, moer a sua carne e viver no Espírito. Porque Jesus Cristo é Espírito e é a verdade. E só entende quem é o Espírito e a verdade quem tem a plenitude da verdade e da unção do caráter e da convicção. E o jejum traz isso tudo para você. Quando você jejua, você está matando a sua carne, o seu eu, o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, está recebendo a plenitude da santidade, da comunhão, da presença santa, gloriosa do grande eu sou, do leão da tribo de Judá. Que maravilha! Estava ouvindo ele aqui, meditando, doutora Ana, meditando em tudo aquilo que nós estudamos, em tudo aquilo que nós passamos o olho, e pensando, ouvindo as palavras sábias do nosso sacerdote, pastor Laranjeira, e também trazendo a comparação de um termo, né? Jejum, um termo difícil de expressar, porque vem do latim, né? Jejuns, que significa o que o pastor Laranjeira acabou de dizer aqui, que é o ato de ficar e se manter com fome. Isso é o que diz no latim. Eu estava meditando profundamente no decorrer dessa semana, no decorrer desses 15 dias, desse intervalo de um episódio para o outro, e a nossa língua, né, a língua materna bíblica, o hebraico, traz também uma conotação muito interessante do que é o jejum. O jejum, no hebraico, significa o quê? Mortificação da carne. Mortificar a carne para que haja, segundo esse dicionário que eu li, para que haja concessões da parte de Yahvé. O jejum não muda Deus, mas o jejum mortifica a nossa carne. O jejum, como o pastor Laranjeira disse, nos leva a um estado de humilhação. Aleluia. Para que a gente consiga alcançar dimensões que até aquele presente momento, que a carne estava falando muito alto, a gente adentra essas dimensões. Mas eu segurou um pouquinho, meu telespectador, para falar de dimensões, para falar de mortificação de carne, porque tem muito para falar nesse episódio. Mas eu gostaria de aqui ouvir a doutora Ana, que muito nos ensina, não ensina somente a nós que estamos aqui no estúdio, antes das gravações, pós-gravação e aqui nesse período, mas ela tem ensinado o Brasil inteiro. Eu dizia para o pastor Laranjeira, antes da doutora Ana chegar, aqui embaixo nos bastidores, que as nossas, esse bate-papo aqui no podcast do Santos, eu fiz uma analogia, doutora Ana, um pouquinho mais cedo, falando com o nosso pastor Laranjeira, que essa mesa aqui parece um pouco com a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo curou 10 enfermos, 10 cegos. Somente um voltou para testemunhar. E às vezes vai a nossa mensagem, nem sempre volta um para falar, mas a gente sabe que os milagres têm acontecido. E a doutora Ana tem sido ouvida no Brasil inteiro, não só em Minas Gerais. E ela atende também online, viu, meu querido? Você que está aí nos Estados Unidos, você que está aí em Portugal, você que tem algum transtorno, indiferente de qual transtorno que você tenha. Você tem aqui uma doutora que tem todo o cuidado da sua saúde mental e ainda vai cuidar da sua alma, Amém. viu? Olha lá, doutora Ana, jejum. Gratidão por estar aqui mais uma vez com vocês, né? Tem muita alegria de estar com vocês mais uma vez. E você mencionou aí a questão do hebraico, né? A palavra é tisson, que significa tristeza quanto ao pecado. Então, cada vez que o Senhor levava Israel a um arrependimento, ele trazia uma tristeza no coração do povo. Se a oração ela é o combustível do crente, o jejum ele é a asepsia da alma.
Que É como se maravilha. você tomasse banho, penteasse cabelo, arrumasse, escovasse os dentes. O jejum, ele é aquele lugar aonde você se abstém das suas imundícies. Amém. Que você confessa e se arrepende, depois confessa os seus pecados, né? Quando você entra lá em Mateus capítulo 6, eu tive uma experiência tremenda sobre jejum, porque a gente aprende diversas formas de jejuar. E Amém. como você Sim. falou, há várias religiões que falam do jejum e praticam o jejum. Mas hoje o jejum, ele é uma prática até de academia. De Sim, pessoas que fazem regimes, de pessoas sim. que fazem dietas, de pessoas que entendem que o jejum, ele é uma desintoxicação do ser. Amém. Se o crente entender um negócio desse, ele vai viver numa máxima com o Senhor. E lá em Aleluia. Mateus capítulo 6, no verso 16, Jesus ele fala assim, olha, quando jejuardes. Ele não está falando que você vai jejuar todo dia, mas ele fala, mas quando você fizer, você lava o seu rosto, unge a sua cabeça e não fique empalidecido, não fique entristecido, não faça como os escribas, os fariseus, que são hipócritas, que entristecem o seu semblante para mostrar que estão jejuando. O que eu Sim, entendo isso? Que o jejum ele é pessoal, sim. ele é íntimo, ele é particular, ele é meu, ele é seu. Ele é para minha intimidade com o meu Senhor, porque o próprio Jesus ele termina falando, porque o seu pai que te vê no secreto. Não é qualquer um que te vê. Não é o seu pastor, não é a sua amiga, não é a sua mãe, não é aquela pessoa que te lidera, é o seu pai Amém. que te vê no secreto. Que Porque é esse maravilha. pai que te vê no secreto, é ele que vai te limpar. Aleluia. Porque ele te vê aonde ninguém vê. Verdade. Ele sabe o que ninguém sabe. E ali naquele momento você se desintoxica de tudo aquilo que te faz perecer, de tudo Amém. aquilo que te faz retroceder, né? Eu estava lendo sobre Esther e quando ela pregou um jejum ali para Israel, né? Ali era o Sim, povo em um propósito, porque o povo começou a ser perseguido por sua qualidade de vida, pela sua vida prática com o Senhor, e ela falou assim: tá bom, eu vou fazer, mas minhas meninas vão fazer comigo e o povo também vai fazer. Por quê? Porque se eu não matar a minha carne, eu não consigo ver o que Deus quer fazer. Verdade. Se eu não matar a minha carne, o meu ego vai na frente, a minha altivez vai na frente, o meu orgulho vai na frente. Por isso que Jesus, ele fala, olha, quem quer me seguir precisa fazer algumas coisas. E a primeira é humilhar-se a si mesmo. E Aleluia. o jejum é humilhação, gente. humilhação. Verdade. Humilhar-se a si mesmo. Depois tome a cruz e venha após mim. Aleluia. Ninguém que tomar a cruz sem antes se humilhar diante do Senhor não vai conseguir seguir Jesus. Sabe por quê? Porque vai chegar um determinado momento que você vai se sentir maior do que o Senhor. Verdade. Vai chegar um determinado momento que você vai pensar, eu já faço, não preciso do Senhor. Então o jejum é para se abster do seu próprio eu. Aleluia. Se abster das suas próprias vontades, suas próprias convicções. E Uhum. Paulo, ele fala algo tão tremendo que me enche. O cara era um culto, né? Filósofo, doutor em várias áreas, estrategista, e em um determinado momento ele chega e fala assim: olha, eu tenho por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E ele Aleluia. chama todo aquele conhecimento como esterco, sabe por quê? Porque ele se esvaziou de todo esse eu para seguir o Cristo, para viver com Cristo. Amém. E isso é a máxima, humilhação, né? Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. E no momento oportuno, vai ter um momento, Sim. Aleluia. ele vai te exaltar. Amém, Senhor. É eu isso. creio. Fantástico, né, pastor Laranjeira? Maravilha, maravilha. O poder do jejum. Você que está aí do outro lado, você está ouvindo aqui que o jejum ele tem poder. É na humilhação que vem a honra. É na humilhação que vem as melhores experiências que todos nós, seres humanos, necessitamos e precisamos. E o jejum, ele é isso. O jejum, como a doutora Ana Donizete trouxe aqui para a nossa reflexão, né? Mortificar, triturar, amassar a nossa carne, para que a gente consiga ter uma escuta limpa, perfeita, para ouvir a voz de Deus.
para ouvir o outro, para conseguir enxergar o outro, para conseguir ouvir a nós mesmos. A doutora Ana falava, o pastor Laranjeira falava, e eu estava pensando aqui, né? Nós que somos falantes, eu sou falante, sou comunicador, o jejum nos silencia. E é quando nós nos silenciamos pelo jejum, é que ativa a nossa escuta. Uhum. É que ativa outros sensores do nosso corpo. A gente passa a enxergar coisas que a gente até então não enxergava. Eu quero contar uma história, eu, pastor Laranjeira, doutora Ana, quero contar uma situação que eu vivi com o jejum. E estou novamente voltando a ter, né, a buscar essas experiências e levar ao Brasil e ao mundo as vantagens dessas experiências, porque a gente falava também nos bastidores ali de uma vida cristã, né? Doutor Donizete, pastor aqui Laranjeira, nós falávamos de uma vida cristã relaxada. Vida cristã relaxada, isso tem tudo a ver com jejum. Então, podcast do Santos traz à mesa essa reflexão. Jejum para mortificar a carne, para a gente conseguir nos ouvir e ouvir Deus melhor. Amém. E eu me lembro, alguns anos atrás, eu jovem, solteiro, tinha muito tempo, eu coloquei no meu coração que eu ia jejuar, mortificar a minha carne durante 30 dias. A mãe não acreditou direito, meu pai muito menos, hein? Estava namorando aí, eu estava enamorado da minha esposa, da Gisele. Gisele ficou assustada porque eu tinha um trabalho pesado, braçal naquela época. Eu falei, vou ficar 30 dias. Depois nós vamos explicar aqui várias formas de jejum. Eu vou ficar só no líquido. Vou abrir mão de toda a comida e vou ficar só no líquido, porque trabalhava, então tinha que beber alguma coisa. E aí eu fiquei os 30 dias. Os primeiros dias, os primeiros 10 dias, não deu diferença nenhuma. Os 15 dias não deu diferença nenhuma quando foi lá para o 20º, 25 dia. A experiência foi extraordinária. Mais ou menos quando a lâmpada, a lente da câmera que nos grava aqui é limpa. Eu comecei a ver tudo, eu via de tudo. Tudo que se eu fosse lá no consultório da doutora Ana, eu ia falar assim, esquizofrênico. Porque descortinou para mim o céu. Né? Tudo que eu nunca imaginei ver, eu via. Então, os meus sensores foram ativados. Isso é um dos poderes do jejum. Que às vezes o cristão, ele quer ter experiências, mas ele não mortifica a carne. E antes de eu passar aqui para ouvir uma palavra do pastor Laranjeira, eu também queria trazer ao nosso telespectador que nós estamos num mundo de informação. Você acha de tudo no YouTube, você acha de tudo na internet, no Instagram, você acha de tudo nas redes sociais. E se fala muito sobre o jejum. Jejum de televisão, jejum de internet, jejum disso, jejum daquilo. Mas eu preciso trazer essa reflexão. Que isso não é o verdadeiro jejum. O jejum é deixar, como a Ana Donizete colocou aqui bem, que até o secular está fazendo isso, deixar de se alimentar. Para que o corpo seja restaurado. Para que o corpo seja novamente ressignificado. Para que os nossos sensores espirituais sejam ativados. Nessa moeção de carne que é o jejum. Amém. Aleluia. Olha lá, meu pastor. E o jejum, ele traz convicção também, da obediência. Uhum. Né? O jejum, ele traz que você não vai fazer mais nada se você não consultar o dono da sua vida. Porque Jesus é o dono de tudo. Até o ar que você respira vem dele. Até o sangue que corre em suas veias vem dele. E sem sangue não há remissão de pecado, sem sangue não há eternidade, não há saúde. E o jejum traz tudo isso, essa convicção de você agradar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas é Ele que vai acrescentar. Eu tive um jejum, Deus me deu 3 chaves de vitórias, e eu quero passar para você, através da convicção do jejum. Ele disse assim, se nós não tornarmos como criança, nós não vamos herdar o reino dos céus.
E a outra chave ele disse, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. As outras coisas é eu, filho, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá é que vou liberar e que vou determinar. E quando eu determino, nada dá errado, nada vai te impedir. Maravilha. Né? E a terceira chave, ele disse, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as outras coisas, não, lutai para adquirir tesouro lá no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Isso tudo é convicção que eu recebi através do jejum, porque você jejuando, você aproxima 1000 vezes mais pertinho de Jesus. E você começa a receber a sabedoria divina, a inteligência divina, o temor divino, o discernimento divino, para que eu e você nunca venhamos enganar a ninguém e nem ser enganado por ninguém. Isso tudo é através da chave divina que se chama jejum. Amém. Deus vos abençoe, ilumine e abre os seus olhos, tira as escamas dos teus olhos, para você jejuar, mas em prol da grandeza do grande eu sou, do leão da tribo. É necessário que eu diminua, porque grande é o Senhor. Só através do jejum você vai entrar nessa dimensão gloriosa de andar com o grande eu sou, com a rocha eterna, com o sol da justiça, com a brilhante estrela da manhã. Jejuar é fácil, doutora? Não, jejuar não é fácil. É você se abster de algo que você já está acostumado, né? O corpo, ele é uma sede de vícios, né? Sim. Principalmente quando a gente trabalha, né? E a gente tem as nossas desculpas, né? Não, eu trabalho pesado, não, eu preciso disso, não, eu vou passar mal, aquelas coisas todas. Mas a neurociência fala de uma coisa muito interessante, que quando você se abstém de algo por um período, no início é muito tranquilo, mas chega na metade daquilo que você está fazendo, seu corpo entra em crise. Por quê? Porque o seu corpo quer se sabotar. Mas para o cérebro isso é ótimo. Então, como que a gente muda o hábito? O hábito, se você conseguir praticar durante 21 dias a mesma coisa, depois de 21 dias vai virar normal. Aí você tem que mudar. Porque senão o seu corpo ele já entende que aquilo ali é corriqueiro. Então, quando você falou aí a respeito do jejum, né, de abster-se de comida, de refrigerante, de internet, aí eu vou para Isaías 58. E é um texto assim, tão tremendo. Sim. Isaías 58, o Senhor vai falar assim, acaso quando vocês fizerem isso, isso e isso, eu não aceitei? Eu não ouvi? Mas isso aí está longe de mim. Porque vocês fazem isso, mas o coração de vocês estão totalmente deturpado ao meu respeito. E aí o Senhor fala de um jejum que ele requer de cada um de nós. É o que Jesus nos mostra lá em Mateus 6. Coração limpo, coração abnegado, coração obstinado a Deus, coração entregue a Deus, coração que vá fazer a vontade de Deus. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração que é jejum? Generosidade. Amém. Amém. O Senhor fala, quando você age com generosidade, ele fala, vocês não estão assistindo o órfão, a viúva. Quem é o órfão, a viúva dos nossos dias? É o meu próximo, é quem está necessitado, é quem está à margem, é quem está próximo de mim. Isso é uma forma de jejum, porque se eu tenho e eu falo, eu vou reter isso para mim, mas se o Senhor fala que eu tenho que dar a todos e aquela pessoa está necessitando, eu estou jejuando daquele prazer que eu tenho, para mim, para minha carne. E o que é o jejum? Mortificar a carne. Paulo ele vai trazer isso em diversos textos, mortificar a carne, mortificar as paixões, fuja da concupiscência da sua carne, fuja da concupiscência dos seus olhos. Então, quando eu penso que eu vou jejuar, meu cérebro já começa a me sabotar. Não, você vai tremer, sua glicose vai cair, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas o jejum, ele é íntimo, ele é pessoal. Eu não tenho que colocar um holofote e falar, estou jejuando. Isso aconteceu comigo. Eu tenho uma história com a minha avó paterna que ela fazia bolos, uns bolos maravilhosos, e eu aprendi a comer bolo com a minha avó. Então, bolo de qualquer jeito eu amo. E eu falei, Deus, vou fazer um jejum de bolo. E comecei a fazer um jejum de bolo. E todo mundo na minha igreja sabe que eu amo bolo. No meu aniversário eu ganho 3, 4, 5 bolos de aniversário. Ei, maravilha! E eu decidi fazer um jejum. E aí, fiquei 5 anos fazendo esse jejum. E aí me chamaram para pregar numa conferência de jovens, para falar sobre ordenanças, só falando sobre essas questões ministeriais, que são essas doutrinas principais que o crente precisa ter para manter a sua realidade. Oração, palavra e jejum.
E aí eu peguei Mateus 6, que é um clássico. E tá Maravilha. descortinando tudo muito claro, ainda mais para jovem. E aí eu tô bem lá lendo aquele texto e eu ia pregar junto com uma moça. E a gente começou a ler, e na hora que eu comecei a ler, tu, quando jejuares, o seu pai que te vê no secreto, eu falei, mas tá todo mundo sabendo do meu jejum? Tá todo mundo colocando? Tá todo mundo me dando honra por esse jejum? Ele fala, seu pai que te vê no secreto que vai te recompensar. Mas eu já tenho recompensa de homens. Uhum. Então, se você jejua pensando em ter uma recompensa de Deus, mas os homens já estão te recompensando, para que Deus vai te recompensar? Verdade. Para que Deus vai te dar alguma coisa? É claro que há jejuns coletivos, Sim. né? Com um propósito dentro da igreja, com um Sim. propósito entre irmãos. Olha, eu vou te ajudar. Nós dois juntos, nós somos Sim. mais fortes, um Sim. ajudando o outro. Mas eu vejo cada dia mais que é algo muito íntimo. É algo muito pessoal. É a mesma Sim. coisa de você entrar no seu quarto, orar ao seu pai que está no secreto. Aleluia. E o seu pai que te vê no secreto, é ele que vai te recompensar. Amém. Então, o jejum, ele precisa ir para o escondido, Sim. ir para a sua intimidade. E o outro não precisa ficar sabendo. Por isso que Jesus mandou você lavar seu rosto, Verdade. sabe? Por isso que Jesus mandou você ungir a sua cabeça. Para quê? Quando você unge a sua cabeça, você fala assim, Senhor, governa os meus pensamentos, Amém. governa a minha história. Governa o meu Sim. entendimento, porque Satanás fica ali, né, jogando as setas, né, manifestando a vontade dele. E se você não estiver apto, por isso que Jesus, quando foi para o deserto e passou lá 40 dias, e no 40º dia o texto fala lá, né, que ele teve fome. Ele teve fome. Eu acredito que ele teve fome em outros Sim. momentos, mas aquele lá era o ápice, porque era o último dia da entrega dele. E aí o Sim. inimigo, né, o bichão, chegou para ele e falou assim, ó, se tu és filho. Você parou para pensar que depois disso, Jesus começou a trazer uma convicção para aqueles que fossem inseridos no reino de que eles eram filhos? Ele começou, olha, o seu pai, É a é o seu convicção que eu pai, falei é o que eu seu vivi. pai, é o seu pai, é o seu pai que te vê. Então, querido, se você quer ter mais intimidade com seu pai, se você quer conhecer mais o seu pai, vai para o secreto, jejue, ore, Ore. leia a palavra, busque o Senhor até você ser transformado, até que nada mais importe para você, Ei, porque maravilha. tudo vai descortinar ao seu Amém. redor. E é isso. Amém. Aleluia. Para o nosso telespectador, né, pastor Laranjeira? Essa tríade é o fundamento da vida cristã. Fundamento. Você viu a pastora? Nossa pastora, nossa doutora, Ana Donizete? Leia sua Bíblia, ore, vá para o secreto, ordenança do Mestre Jesus Cristo, vá para o secreto, feche a porta do seu quarto, feche a cortina se não tem porta, se isole dentro de si por um instante e jejue. E jejue. E jejue. Mortifique, né, pastor Laranjeira? Verdade. Eu vim no carro com o pastor Laranjeira e o pastor Laranjeira, a gente batendo um papo, né? O pastor usando a escuta ativa do pastor Laranjeira. E o pastor Laranjeira falou para mim assim, ó, existem situações que são situações que nós herdamos. Existem situações que são situações dos nossos antepassados, né? Lá do tataraneto, lá no bisavô, né? Lá atrás, 5ª geração lá atrás. E é no jejum, é na oração, é no conhecimento da palavra, é no secreto que o Eterno vai quebrar essas amarras. Pessoas que não se convertem, empresas que não rompem. O pessoal do mundo gosta de dizer, né? O pessoal do mundo aí, o pessoal do esporte que nos assiste, do futebol. Não vou dar o nome do clube, não. Né? Pastor Laranjeira, viu? Essa aqui eu sei que é do senhor, viu, Pastor Laranjeira? Pastor Laranjeira foi um dos maiores clubes aí de Belo Horizonte. E tinha uma frase, isso nós não combinamos não, né, Pastor Amém, Laranjeira? é verdade. E tinha uma frase, tinha uma frase nessa época desse clube de Belo Horizonte, a frase era o seguinte, né? Tem uma cabeça de touro escondido no CT, lembrou? No CT desse clube. E o clube não ganhava nunca, né? Chegava na beirada, nadava, morria na praia. Levaram vários pastores, até um da nossa instituição levou lá. Aí o pastor Laranjeira teve que ir lá. Poder do secreto. Aleluia. O poder do secreto. Então, existem situações que você está vivendo aí em Portugal. Existem situações que você está vivendo aí nos Estados Unidos. Existem situações
pastor Laranjeira viveu lá em Israel e que só vão resolver se você fundamentar no secreto. Uhum. E se você não tiver condições para isso, você pode nos chamar no inbox aí, no privado, que nós temos uma equipe para isso. Você que nos assiste, quando nós falamos aqui sobre o poder da oração, 50 mil pessoas no Instagram interagiram conosco. 370 mil pessoas responderam ao chamado do nosso Rios. O pastor Laranjeira testemunhando a sua vida cristã. Então, quero dizer para você, não tenha vergonha. Nós estamos aqui para trazer essa reflexão para você. A missão do nosso canal, do Podcast dos Santos, que é conduzido pelo Espírito Santo na pessoa do Iraci Santos, é trazer para você libertação, cura e a coisa mais importante, né, pastor Laranjeira? A salvação da sua alma. A eternidade. A eternidade. E eu poderia dizer, pastor Laranjeira, que o jejum é uma das portas da eternidade? Tranquilo, Uma tranquilo. ferramenta? O jejum te traz a plenitude da intimidade com o Senhor, a plenitude da fé, porque sem fé É é impossível agradar ao Pai. Porque a fé, Jesus me deu essa revelação em Jerusalém. Ele disse, filho, o que Paulo fala da fé? Eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder do meu Deus. Porque de fé em fé, o meu justo viverá pela fé. E só tem vida quem tem a fé. Uhum. Esta fé, ela tem um nome, ela chama Jesus Cristo. Quando você tem Jesus dentro de você, você tem tudo, porque ele é tudo. Você precisa de paz, ele é a paz. Você precisa de amor, ele é amor. Você precisa de pão, ele é o pão. Você precisa de água, ele é água. Você precisa de fé, ele é a fé. Você precisa de perdão, ele é perdão. Você precisa de cura, ele é a cura. Você precisa de salvação, ele é a salvação. Você precisa de sabedoria, ele é a sabedoria. Você precisa de inteligência, ele é a inteligência. Você precisa de temor, ele é o temor e o temor. Você precisa do caminho, ele é o caminho. Você precisa da verdade, ele é a verdade. Você precisa de vida, ele é vida. Amém. Isso só vem através da intimidade, da convicção. E essa convicção e essa intimidade, ela vem só através do Sim. jejum. Deus vos abençoe. Aonde nós aprendemos sobre jejum? Na palavra. Por Com o isso. Espírito Santo. Né? Quando eu estou aqui pensando aqui um paralelo entre Isaías 58 e Mateus 6, a partir do versículo 16, que fala Sim. sobre o jejum, que fala que o Senhor faz em nós primeiro, né? Sim. É o seu pai que te vê no secreto. E ali Deus ele está advertindo Israel e ele está falando com Israel assim, olha, se vocês fizerem aquilo que eu estou te mandando fazer, eu vou iluminar vocês. Amém. Eu vou glorificar vocês. Eu vou expandir vocês. Eu vou exaltar. E aí o que vocês vão ser? Reparadores de brecha. Amém. Forte, hein? Transformadores de vidas. Aleluia. Modificadores de destinos, de histórias. Aleluia. O jejum me faz perceptivo de quem eu sou em Deus. Um cidadão do céu, um cidadão do reino, que vive as práticas do reino, Aleluia. que faz as práticas daquele que te chamou. E aí, o que o jejum gera em mim? Identidade de filho. Aleluia. Identidade de filha. Identidade daquele que nasceu para viver as verdades no Espírito. Aleluia. E pelo Espírito, porque Ele em nós e através de nós. Então, isso é um paralelo. Eu nunca tinha pensado nisso, o Senhor me falou isso agora. Mateus 6 com Isaías 58. É como se Jesus pegasse Isaías 58 e resumisse. Olha, o seu pai, ele está falando para você que ele vai te limpar. Sim. Ele vai tirar todas as suas arestas, todas as suas frestas, tudo aquilo que te impede de vê-lo, de crescer, de manifestar a obra dele. E aí, quando ele faz em você, ele vai te pedir algo, obediência. E se você obedecer, você vai ser enviado por ele para fazer a vontade dele. Deus, ele não precisa da gente, Sim. mas ele conta com a gente. Amém. Ele conta que eu e você estejamos neste lugar de humilhação. Para que quando nós saiamos daquele lugar, ele nos ilumina, porque a minha luz ilumina você, e a sua me ilumina. Verdade. Eu não me ilumino por mim mesma. Eu me ilumino pela luz do Cristo que está em você. E isso é gradativo. Sim. E aí eu me torno reparador de brechas. Aleluia. Transformador de vidas. Ah, esse Deus é tremendo. Estava ouvindo a doutora Ana falando aqui, e o cérebro não para, né? Meditando, né? Que a liberdade geográfica, ela está condicionada a esse sacrifício, a essa humilhação. A nossa liberdade geográfica, né?
Hoje a voz da Ana está chegando lá em Portugal daqui a pouco. Amém. Está chegando lá nos Estados Unidos, está chegando lá na Filipinas, Aleluia. aonde os nossos amigos nos assistem. Poder da humilhação, ela libera e ela te dá liberdade geográfica. Daqui a pouco tá a Ana aí com o passaporte vermelho. Oh, aleluia. Passaporte Aleluia. vermelho, se eu não estou Eu enganado, te dá concordo. acesso aí a quase 80 países da Europa. Aleluia. E ela levando o quê? Poder da humilhação Amém. no secreto. Amém. Levando a cura da mente, mas também, como o pastor Laranjeira disse, o nosso sacerdote, né? Mostrando que você recebe a cura da mente para que você tenha acesso à eternidade. Eternidade. Porque a eternidade é muito maior do que a nossa mente, que precisamos dela para alcançarmos a eternidade. Amém. Uhum. Então nós queremos dizer para você que nos assiste, nós amamos você, Belo Horizonte, nós amamos você, Minas Gerais, nós amamos você, Brasil, nossos amigos que estão em São Paulo, que compartilham os nossos vídeos, que compartilham os nossos reels, mas nós queremos dizer para você que nós vamos ficar muito mais felizes se você compartilhar menos, mais e mais para o secreto. Jejue, ore, Ore. leia a Bíblia, não esqueça essa tríade, né? Você tem acessibilidade a essa tríade. Oração, leitura da palavra e jejum. E não existe nessa tríade o mais importante, eles se completam. Uhum. Eles se completam, é um conjunto. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, Bíblia, oração e jejum é um só. Na Bíblia nós vamos aprender a orar. Eu estava aqui abrindo aqui, vendo que na Bíblia eu aprendo a jejuar. Lá em Juízo vai falar sobre jejum. Uhum. Nós aprendemos jejum de 21 dias com Daniel. Amém. A Ana nos levou aqui várias vezes o profeta Isaías, falando sobre jejum. O Evangelho de São Mateus, Marcos, Lucas, João vai falar sobre jejum. Então nós aprendemos sobre jejum, A palavra. Sagrada Escritura. E é importante resgatarmos, né, pastor Laranjeira? Verdade. Poder da palavra. Aleluia. E tudo isso vem com o jejum. A convicção é o que nós precisamos. A convicção, porque tudo que você vê foi gerado pela convicção, pela verdade da verdade. Eita, glória. E ela foi tudo feita através do jejum. E Amém. quem nos deu esse exemplo foi o próprio Rei da Glória. Sim. É o homem que mais jejuava, mas o que mais tinha intimidade com o Pai. Ei, Amém. maravilha. Ele chegava toda hora, ele chegava no Santo do Santo, porque o véu já foi rasgado Glória a Deus. de cima a baixo, Glória porque a Deus. porta já se abriu quando nós jejuamos. E você pode entrar com toda a integridade, intrepidez e abraçá-lo e chamar ele de Abba, Ei, que maravilha. quer dizer Pai. Tudo isso Aleluia. vem para você através do jejum, porque o jejum traz convicção que a verdade da verdade, ela é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ninguém vai ao Pai se não for ele. por ele. Identidade. Em nome de Jesus Cristo, eu vos abençoo com toda sorte de bênção espirituais, materiais, financeiras e sentimentais, Amém. com a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba, porque é um profeta de Deus que está Amém. falando com você neste momento. Amém. Amém. O pastor Laranjeira, a doutora Ana, essa semana eu estava no campo, né? Campo, fazendo as minhas pesquisas, analisando, para que a gente agregasse conteúdo também ao nosso telespectador. Fazendo uma pesquisa das inúmeras religiões, entendendo que Jesus não é religião, Amém. mas fazendo alguns análises, uma área que também o pastor Laranjeira domina. Estava conversando estou fazendo um bico diferenciado aí à noite, e lá tem um colega das Forças de Segurança, ele é reformado da Polícia Militar, uma pessoa maravilhosa, e ele é um bandista. E aí nós começamos a conversar sobre ele falando da fé dele, eu falando da minha, mas um papo muito saudável, muito respeito, respeitando a pessoa dele, a escolha da fé dele. E ele falando comigo, eu falando com ele. Aí eu falei, tive que conversar com ele, eu falei assim, e o seu jejum? Ele falou, você quer saber da minha consagração. Aham. E eu preciso falar para você da minha consagração. E eu estou saindo agora, 4 meses de consagração, 4 meses de mortificação Da da carne. carne. E aí, rapaz, eu não sabia, doutora Ana, pastor Laranjeira, onde eu enfiava a minha cara. Porque
Um indivíduo de outra fé está ali 4 meses numa consagração. E nós queremos ouvir a voz do Abba, não nós aqui, né, eu digo nessa mesa, mas a maioria. E para isso que nós estamos fazendo essa chamada aqui, para que o povo cristão entenda a importância de sacrificar, de matar, de fazer morrer, né? O texto sagrado diz sobre isso, né? Que nós precisamos fazer morrer a nossa carne. A nossa carne. Porque existe uma guerra. Eu estou na guerra aqui, eu, de vez em quando, estou com uma telinha aqui, meu querido. Você que está do outro lado aí, você tem uma percepção menor, mas eu tenho uma tela aqui, uma tela de mais ou menos 28 a 30 centímetros na minha frente, e de vez em quando ela passa um bolo maravilhoso. E eu sou tentado a comer esse bolo. Mas é necessário abnegar. É necessário dizer não, por um período tão pequeno. Por um período tão pequeno, como a Ana disse, né? É pessoal, não é a quantidade. O pastor Laranjeira veio falando isso comigo hoje no carro. Não é o tempo, não é a quantidade, não é, pastor Laranjeira? Não é o time, mas é o coração. Amém. Às vezes você vai abrir mão ali só do cafezinho, no secreto, como a Ana disse. Você abriu mão só do cafezinho. É obediência. Ei, maravilha. Vai lá fazer. E religião não vai salvar ninguém. Religião quer dizer religar. E o único que pode te religar a vida é aquele que é a vida. Verdade. Quem morreu na cruz por você? Foi Maria? Foi Pedro? Foi João? Não. Foi Jesus Cristo, o Nazareno. Por isso que ele não dá sua glória a outros deuses. Aleluia. Se você quer ter vida e vida com abundância, vida com paz, com saúde, com felicidade, com riqueza, com sabedoria, só há um caminho. Chama Jesus Cristo, o Nazareno. Ei, maravilha. Chama Jesus Cristo Nazareno. Receba ele, como eu também já dei o testemunho, que eu fui um dos piores macumbeiros. Mas um dia eu descobri, eu recebi, eu conheci o caminho, a verdade e a vida. E ele me transformou de cavalo do diabo. Ele me transformou em filho de Deus, herdeiro de Deus. E com o herdeiro, hoje ele é meu irmão por adoção. Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu provedor, o meu Salvador, o meu pastor, e nada me faltará. Amém. Quantos anos de ministério, pastor Laranjeira? 40 anos. Uma vida, né, 40 anos. Ainda Quase a minha idade. ainda estou na faculdade divina, ainda não fui aprovado. Nesses 40 anos, pastor Laranjeira, se você pudesse trazer uma palavra aí para o nosso telespectador, a relevância do jejum nesses 40 anos de ministério. A importância do jejum. O jejum é tudo. Jesus traz a plenitude da santidade, a plenitude da convicção, a plenitude da fé, a plenitude do poder, da sabedoria, da inteligência. O jejum abre todos os caminhos que levam ao caminho verdadeiro, que leva a Jesus Cristo. A intimidade. Você abraça, quando você está jejuando, você abraça o seu rei. Você não tem dúvida que ele está juntinho com você, porque ele prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação do século. E eu sinto ele todos os dias, eu abraço ele todo dia, eu beijo ele todo dia, porque eu não sou Tomé. Maravilha! Eu não preciso ver ele para crer. Aleluia. Mas eu sou fruto de um Deus invisível, soberano, glorioso, maravilhoso, príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Amém. Doutora Ana, a relevância aí do jejum na sua vida, seja ela no secular, seja ela no seu ministério, seja ela no seu consultório, seja ela lá num colégio que você leciona, né, na sua escola que você leciona. Sim, é a constância, né? O jejum me mantém constante ao Criador. Me liga, me faz perceber quem eu sou, é a identidade, é aquilo que você falou. O jejum, ele fortalece a minha identidade dia a dia com o Senhor. Ele me faz e me permite ser apta todos os dias na convicção desse meu Senhor. E tem um texto lá em Mateus 26, versículo 41, que diz assim, ó, e é o que eu vivo pensando para mim. Sim. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. O espírito está pronto, toda hora o espírito está pronto para se ligar a Deus. Mas eu sou caída, né? A minha queda, a minha condição de ser caída,
me traz essa necessidade de estar sempre me consagrando, né? Achei fantástico Sim. isso do cara, me consagrando ao Senhor, me santificando Ficando. ao Senhor. Essa tríade me mantém santificada ao Senhor, separada, Para ele. apta, pronta, né? Alistada Alistado. para qualquer coisa que eu venha fazer no reino, para qualquer. Meu pastor que sempre fala: olha, tenha um sermão no bolso, no coração e um no papel, porque Sim. se algum dia precisar e você tiver oportunidade, você tem pelo menos um no coração para você falar das verdades. E não adianta nada eu ter uma verdade se eu não a pratico. Sim. Então eu preciso todos os dias me policiar neste lugar, nesse secreto, nesse lugar de oração, né? É neste Sim. lugar de oração, sem manipular, Sim. mas sendo manipulado pelo Aleluia, Criador. aleluia. Isso é a máxima para mim. Amém. E eu quero encerrar, né, com aquela palavra de Paulo. Eu posso olhar para os seus olhos agora e dizer, não sou eu que vivo mais, é Cristo que Que vive em vive mim. em mim. E para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Seja meu imitador igual eu sou de Cristo. de Cristo. Aleluia. Só um homem revestido do jejum, da santidade e do Espírito Santo pode olhar para os seus olhos e dizer esta palavra. Amém. Assim diz o Senhor. Glória a maravilha. Deus. O pastor Laranjeira, doutora Ana, nós vamos deixar você embora ainda, nós temos alguns minutos ainda. O pastor Laranjeira mandou um vídeo, né? A gente está conectado aí, né, pastor? A gente está conectado nas redes, fora das redes, doutora Ana também. Ele mandou um vídeo de um pastor, né? Pastor Hernandes, né? Hernandes, né? Não é o Dias Lopes, não, mas é Hernandes. E de vez em quando esse pastor vai lá na nossa igreja, um avivalista do século XXI, um homem de Deus, um homem de oração, da tríade, oração, jejum e Bíblia. E ele trouxe uma reflexão que todo cristão já sabe, mas em algum momento alguns de nós deixam um pouco de lado, esquece e acaba sofrendo as consequências de colocar isso de lado. Falando sobre jejum. E ele diz uma coisa muito interessante, ele falou assim que a esposa dele está naquele vídeo. Vou contar essa história desse pastor, achei muito interessante, eu acho que ele edifica o nosso ouvinte, né? Edifica o nosso telespectador. Falou assim que a esposa dele, pai adotivo, que ele passou a amar, né? O sogro, né? Ele passou a amar esse sogro pessoa maravilhosa, mas toda pessoa maravilhosa tinha um problema, né? Alcoólatra, e não podia não ouvir o nome de Jesus. E ele tinha muita amizade com o sogro e ele tentava levar o nome de Jesus até para que o sogro abandonasse o álcool. A gente sabe que a dependência do álcool, a doutora sabe, o pastor sabe, é uma destruição na vida do ser humano. E aí, como ele amava muito o sogro, ele respeitou o sogro, falou, não vou falar mais de Jesus. E ele e a esposa voltou para casa, foram orar. Começaram a orar, e nada acontecia, e Deus deu ele um discernimento. Ele e a esposa sentaram e falaram assim, vamos jejuar para a conversão do seu pai. Você vai jejuar 3 dias, eu vou jejuar 3 dias. Começaram a jejuar só 3 dias. Não é jejum de 12, 24 horas, não. Às vezes, né? Jejuaram, foram na casa, um domingão lá, comer na casa do sogro, né? Um dos melhores lugares para comer na casa do sogro, viu, doutora? Foram no domingão comer na casa do sogro. Mal balbuciaram o nome de Jesus, o homem já estava chorando, entregando a vida. Então eu quero voltar, nesses minutos finais, ao texto que eu li. Né? Que o próprio Jesus Cristo diz aqui, ó, Evangelho de São Mateus, capítulo 17, verso 21. Mas esta casta não se expele senão por meio do jejum. Jejum é poder. Amém. Jejum é um poder, é uma ferramenta que o crente tem. Para nós que somos habilitados, trabalhei e trabalho com carro, né? Vivo do transporte já há um bom tempo. Se você sair de casa com o seu carro, por mais luxuoso que seja, já tem carro aí que anda em torno aí de quase 1.000 quilômetros sem trocar o pneu, mas chega um momento que ele precisa ser trocado. Se não tiver uma chave de roda lá, não tem como trocar o pneu do carro. Verdade. Não tem como o cristão viver sem essa ferramenta que é o jejum. Que é o jejum.
Vai lá, meu pastor, você tem 3 minutos. Oh, aleluia! E o jejum ele é tão maravilhoso, tão gostoso, que ele transforma os 10 mandamentos da lei, ele transforma em 3 mandamentos. Tudo através da plenitude do jejum e da santidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu digo mais, diz o Senhor, amai aqueles que te perseguem. E quando você jejua, você tem esse poder, essa força de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o teu próximo como a ti mesmo e amar até aqueles que nos perseguem. Deus vos abençoe e vos guarde para a eternidade. Assim diz o Senhor. Meu querido, o jejum não muda a vontade de Deus, mas o jejum tem o poder de te mudar. O jejum tem o poder de te transformar. O jejum tem o poder de te curar. Se nós tivéssemos mais tempo, né, doutora Ana, para a gente entrar aí na neurociência, mas você pode nos chamar aí no inbox ou então fazer uma pesquisa aí no pai dos burros, que é o Google, você vai ver o poder do jejum. Sim. Doutora Ana? Se eu mudo, tudo muda, né? Sim. O jejum, ele muda a minha percepção pelo outro. Então, o que esse moço aí viveu com o sogro dele, mais a esposa, foi a mudança do olhar, a mudança do sentimento, a mudança do se importar. Porque quando eu jejuo, automaticamente eu oro. E a oração, ela é intransponível e ela vai repousar no momento oportuno. Por isso o sogro alcançou a misericórdia, alcançou a graça. E aí não precisou nem de falar mais nada, porque o que já tinha sido falado manifestou, né? Foi semente. Havia uma terra ali, ela só não tinha sido regada como deveria ser. Então, o jejum, ele muda a minha perspectiva com o outro. A minha perspectiva com o meu meio. Porque aquilo que eu não via, eu passo a ver. E isso é uma máxima que o Senhor Jesus quer de mim e de você, porque foi isso que ele viveu, né? Ele fala, olha, se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. E ele fez todas essas coisas para que eu e você, como igreja de Jesus nessa terra, o maior organismo já instituído na terra é a igreja, triunfante, gloriosa do Senhor, para viver as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que precisamos. Você que nos assiste aqui no estado de Minas Gerais, você que nos assiste em todo o Brasil, você que nos assiste fora do Brasil, nós temos aqui, tá, no privado, é só para você me chamar, o contato aqui da doutora Ana, que é palestrante, ela tem um domínio total nessa área de saúde mental. Nós temos o contato aqui também, você pode entrar lá no nosso canal, você vai ver, tem um link lá também com o contato do pastor Laranjeira. É um homem que aos 45 anos, né, pastor? Aos 45 anos de ministério, ele trabalha nessa área de libertação, de transformação, de cura, né? Interior, cura divina. Então, meu querido, você tem um suporte aqui. As pessoas estão me chamando no inbox, estão me chamando também aqui no Instagram e perguntando, né? Porque nós iniciamos no transporte e as pessoas estão perguntando assim, qual que é o sentido do podcast do Santos, né? E eu aqui estou para dizer para você que o podcast dos Santos, apresentado por essa pessoa maravilhosa que é o Iraci Santos, nós estamos aqui para trazer sentido de vida, não só ao estado de Minas Gerais, ao Brasil e ao mundo. E nós entendemos nessa tríade que foi apresentada, que não existe sentido de vida fora de Jesus, fora da palavra, fora da oração e fora do jejum. E nós temos ferramentas para te auxiliar e te conduzir a esse sentido de vida. Tá? Se você tem problema com dependência de química, seja álcool, seja droga ilícita, nós podemos te ajudar. Se você tem problema na família, nós podemos te ajudar. Se você tem problema, sofre de qualquer transtorno emocional, depressão, nós temos a doutora Ana aqui com toda uma equipe espetacular para te atender em Minas, São Paulo e para te atender fora do Brasil. Nós temos estrutura para isso. Pastor, eu gostaria que você nos despedisse com aquela bênção, né? Apostólica, sacerdotal, que Deus colocou aí no seu coração para nós, para todo o Brasil e todo o mundo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja
com esse povo do mundo todo que está nos ouvindo e com todo Israel de Deus, hoje e até aquele grande dia que Jesus Cristo virá na nuvem, com todo o seu poder e glória, com toda a sua majestade, buscar uma igreja forte, uma igreja lavada, remida, transfigurada, santificada pelo sangue do Cordeiro. E se você é essa igreja, você é, mesmo que você não entenda, mas você é, diga amém, diga amém, Amém. diga amém com gratidão e a Amém. paz do Senhor. Amém. Amém. Fica na paz, Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, e você que nos acompanha fora do Brasil, receba essa Em nome de paz. Jesus. Grande abraço.